Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Julia Pulvor e hoje a gente vai falar do esquema de defectividade e vergonha. Eu sou psicóloga e hoje a gente vai falar de psicologia séria, a gente vai falar de psicologia profunda. Não só do esquema, nós vamos falar, a gente vai ter dicas, a gente também vai falar de infância e a gente vai entrar dentro desse esquema para te passar a orientação necessária. Esse não é um vídeo simples, esse não é um vídeo superficial, é um vídeo bem profundo e eu espero que esse vídeo faça com que tu te entenda profundamente, comece a refletir sobre as coisas da tua vida, sobre os teus pais, sobre a tua infância, sobre os teus amigos, sobre até os teus relacionamentos de hoje em dia. O que que tem de errado comigo? Eu me acho defeituoso, eu não me acho tão bom quanto os outros. Eu acho que eu tenho alguns segredos que eu não quero que ninguém saiba. Eu tenho vários comportamentos aonde eu escondo coisas das pessoas, mesmo que não sejam grandes coisas, mas eu acho que essas coisas não vão fazer com que elas me amem. Eu tenho uma personalidade para agradar os outros, mas eu acho que a minha verdadeira, ela não é tão legal quanto a dos outros. Ou se eles me conhecerem profundamente, eles não vão tão achar legal. Não vão achar tão legal. Vamos pensar logo comigo. Eu preciso que tu me desconecte comigo e eu quero que teu cérebro funcione junto. Se eu tenho uma garrafa, não, eu tenho um anel. Se eu tenho esse anel e eu começo a esconder de vocês, eu começo a esconder. E eu não quero que vocês vejam. E eu começo a ter vários comportamentos aqui para omitir esse anel, para colocar ele de uma forma que vocês não vejam. Por que que eu faria isso? Por que eu faria isso com esse anel? Muito provavelmente pode passar pela tua cabeça que eu faria isso porque tem alguma coisa nesse anel que eu acho que tu vai julgar como algo ruim. Tu vai interpretar como algo ruim e que tu vai interpretar ainda como fazendo uma conexão com a minha pessoa. Esse anel tem alguma coisa de errado e tem a ver com a Júlia. Então, de uma certa forma, tu esconde coisas da tua pessoa porque tu acha que as pessoas vão julgar de forma errada ou vão julgar de uma forma punitiva, vão te julgar e não vão gostar disso, de uma parte tua. Por que que tu pensa que alguém não vai gostar dessa parte tua? É uma reflexão importante da gente pensar juntos, é uma reflexão importante de tu pensar se tu faria isso com um amigo teu. Se de alguma maneira ele te mostrasse alguma parte dele que tu acha que não é bem aceita, se tu puniria ele por essa situação. Muito provavelmente essa questão que tu esconde não é algo tão grande assim. É uma questão da tua personalidade, é uma questão da tua pessoa, é uma questão que em alguns contextos até pode pegar bem. Muito provavelmente tu pode ter algum histórico de, em algum contexto, tu ter passado por alguma situação que alguém recriminou esse teu lado. E eu preciso muito te lembrar que quando a gente é criança, realmente tem situações onde as crianças, ou a nossa escola, ou as pessoas, pessoas de outras turmas, esse ambiente proporciona alguns eventos como bullying, como as pessoas rirem da gente, mas são crianças imaturas, são crianças que estão aprendendo a lidar com seus próprios sentimentos ruins e acabam, às vezes, despejando em outras pessoas, em outras crianças, e a gente vai guardando pra gente. Só que em contextos diferentes, hoje em dia, tu tá adulto, isso não vai acontecer. É pouco provável que tu vai chegar e alguém vai rir da tua cara, ou vai te denegrir, ou vai começar a rir por alguma circunstância, alguma situação, tu falou alguma coisa errada, isso não vai mais acontecer. Pode ser que alguma coisa aconteça e que tu também possa rir de alguma coisa, uma coisa eventual. Mas esse contexto, o mesmo contexto, a sensação de que vai acontecer, eu sei que ela é forte, porque ela já aconteceu e ela já te marcou. Só que esses eventos não vão acontecer da mesma forma hoje em dia. A gente, dentro da psicologia cognitivo-comportamental, a gente precisa sempre deixar muito claro para os pacientes que os pensamentos, que as situações te geram, são pensamentos que são passíveis da gente questionar. E esse questionamento a gente chama de questionamentos para validar esse pensamento. Pode ser que esse teu pensamento pode estar distorcido com a realidade. E o que eu quero dizer com isso? Que essa distorção cognitiva, a gente chama de distorção cognitiva, pode fazer com que tu esteja sofrendo muito e não enxergando a realidade. Esse é o problema. As nossas distorções, a forma com que a gente vê o mundo, se ela está distorcida e que
nesse caso da defectividade, claro, em todos os esquemas a gente vai ter uma distorção característica daquele esquema, mas nesse esquema a gente distorce a nós mesmos, as nossas próprias capacidades, as nossas próprias qualidades, e a gente aumenta muito os nossos defeitos, ao ponto da gente querer esconder, ao ponto da gente ter medo de descobrir, ao ponto da gente começar a ter muitos comportamentos para esconder a nossa verdadeira personalidade, sendo que existem muitas pessoas que podem amar demais esse teu jeito que tu esconde. As pessoas dentro de um colégio, as pessoas dentro de um contexto, elas têm os seus pares, elas têm o seu grupo. E os grupos, geralmente, eles formam comportamentos que eles super aprovam entre eles. Mas se tu tem um comportamento diferente, eles desaprovam. E tu se torna o rebelde, tu se torna a pessoa excluída, ou tu se torna aquela pessoa que, que todo mundo rechaça para se sentir melhor. E isso é num contexto fechado. O mundo existe com uma variedade de grupos, uma variedade de pessoas com afinidades parecidas, e provavelmente tu tem capacidade de encontrar esses grupos. As pessoas mais introvertidas, elas têm uma capacidade muito grande de se conectar com com coisas pequenas e gostar disso. As pessoas extrovertidas, elas precisam de muito estímulo. E quando a gente é mais introvertido, pode ser que em alguns contextos, os contextos, por exemplo, um contexto mais intelectual, ou num contexto onde as pessoas têm comportamentos onde não estão em festas, elas gostam de se encontrar mais isoladamente, esse teu jeito, alguém vai adorar e vai achar muito interessante. Mas enquanto tu começar a te olhar de forma crítica, de forma punitiva, é difícil tu te encontrar com a tua essência e tu gostar dela. Então tu vai cada vez mais te afastar de quem tu é, porque tu não gosta disso. E toda vez que tu não gosta, tu vai te afastando. Então esse esquema de defectividade e vergonha, ele carrega em si uma rejeição. Eu acho que lá na minha infância eu senti que um dos meus pais não gostava de mim, me criticou demais, me rejeitou demais. Por alguma situação, um dos meus pais, ele foi embora e eu achei que era minha culpa. Eu achei que essa situação que eles viveram foi minha culpa também. Ou um dos meus pais era com desequilíbrio emocional e descontou em mim e eu interpretei como eu sendo defeituoso. O esquema de defectividade e vergonha, ele carrega internamente algo extremamente dolorido. Eu me enxergo como defeituoso, eu não quero que ninguém descubra. Eu não quero ser humilhado de novo, eu não quero passar por isso de novo. Então eu me isolo. Eu fico uma pessoa de difícil acesso. E eu fico difícil de ganhar um feedback positivo das pessoas porque eu estou isolado. As pessoas não conhecem o meu lado legal, não conhecem o meu lado bom. Às vezes a pessoa só conhece o teu lado fechado, só conhece a tua cara mais fechada mesmo, não conhece um sorriso teu, porque tu tá muito fechado há muito tempo para te proteger disso tudo. Eu sei que é muito difícil, às vezes, tu te expor num contexto onde tu tem a sensação que algo muito ruim vai acontecer. Só que pode ser que realmente alguns ambientes tenham sido hostis, mas existem muitos outros ambientes que vão te proporcionar algo muito melhor. Existem outras pessoas que vão gostar de quem tu é. Então, vamos partir para pensar, vamos pegar essas particularidades que eu disse agora, por exemplo, desvalorizar as tuas qualidades. Desvalorizar as tuas qualidades é algo que vem lá da essência, parece que não sai, parece que é algo que é entranhado. A pessoa passa o dia inteiro se xingando, proferindo palavras horríveis a seu respeito. Cada erro que a pessoa tem, ela se xinga demais na cabeça dela. Ela se xinga demais e ela não tem uma autocompaixão, ela não se perdoa, mas ela perdoa os outros. Ela tem um carinho com os outros, mas consigo mesma ela não tem. Ela tem uma régua muito alta para ela mesma, ela é muito crítica e ao mesmo tempo faz com que tu não te encontre com as tuas qualidades. É uma forma de que tu nunca te aproprie do que é bom em ti. Eu sei que às vezes a gente escuta muitas vezes por aí, parece muito difícil mudar isso. Mas eu queria que tu pegasse esse exemplo e pensasse assim, que se eu te pedir para tu começar a anotar o que tem de errado nesse vídeo, ou o que tem de desarrumado nesse vídeo, tu ia começar, nesse vídeo, eu digo, atrás de mim, tu ia começar a procurar sem parar as coisas, e pode ser que tu terminasse ou termine esse vídeo procurando coisas erradas no vídeo,
ou em outros. É como se tu ativasse uma rota mental de procurar coisas ruins. E quanto mais coisas ruins tu procura, mais coisas ruins tu acha, e daqui a pouco tu vai para a próxima, daqui a pouco tu vai para a próxima. Mas vamos pensar juntos. Se eu fiz isso com coisa ruim, e se eu pensar em coisa boa? Eu começo a procurar coisa boa, e aí eu não paro mais também. Só que isso é um exercício mental. Tu foi a vida inteira instigado a procurar os teus defeitos. A gente precisa começar a procurar as coisas boas para que esse mecanismo que existe dentro da tua mente, esse comando, comece a girar, essa engrenagem que está para um lado comece a virar para outro lado. E parece impossível, mas pode, por exemplo, fazer com algum amigo teu uma brincadeira de os dois se contarem as coisas positivas que aconteceram no dia. E essa vontade de contar algo positivo vai fazer com que tu termine o dia perguntando o que aconteceu de bom no meu dia. E isso vai fazer com que todo dia tu cultive o hábito de procurar o que teve de bom no teu dia e tu vai ver o quanto diminui muito a tua procura por coisas ruins. As coisas ruins começam a se tornar pequenas. A escala que a gente tem é muito as escalas que nossa mente faz, elas são muito flexíveis dependendo da estratégia que tu quer. Se tu quer achar que algo pequeno é muito grande, dependendo da escala que tu usa, tu pode achar que algo pequeno realmente é muito grande comparado a outra coisa do mesmo tamanho. Mas tu coloca algo muito maior perto daquilo que fica pequeno, sabe? É como se eu tivesse aqui uma garrafa pequenininha e uma garrafa grande. Se eu ponho uma garrafa aqui, uma menor aqui, essa aqui fica grande. Se eu ponho outra maior, a gente vai tendo essa interpretação da nossa realidade, a interpretação da nossa vida. Então, as escalas são ótimas para a gente lidar com isso. E vamos pensar juntos. Essa vergonha que a gente tem de si mesmo, ela faz com que tu te prive de viver momentos incríveis na tua vida, de conhecer pessoas legais, de expor as tuas ideias. Eu tenho certeza que tu já deve ter vivido isso na tua vida, de pensar que tu quer falar alguma coisa, que tu quer te expor, que tu quer falar com alguém, que tu quer chamar alguém, que tu quer procurar um emprego tal, que tu sabe que tu tem uma mensagem legal para passar, mas tu não faz isso por vergonha. Então, pensa que tu podia estar vivendo várias oportunidades na vida, mas por não conseguir, tu não tem acesso a essas oportunidades. Eu queria te fazer pensar uma questão muito legal, que às vezes nós pensamos nas nossas dificuldades por muito tempo, mas eu queria que tu imaginasse o que passa na cabeça de alguém que não tem vergonha. O que passa na cabeça de alguém que se expõe e tem vontade de se expor? O que passa na cabeça de alguém que faz de tudo para aparecer? Eu sei que para ti pode parecer muito nada a ver pensar isso agora, mas eu queria que tu entrasse um pouco na mentalidade dessa pessoa e para deixasse um pouquinho essa de lado. Vamos pensar que desse lado eu tenho a mentalidade de vergonha e desse lado eu estou tentando entender como é que funciona a cabeça de quem não tem vergonha. E eu já fiz essa pesquisa, eu já pesquisei porque eu tenho pacientes de tudo que é tipo e amigos também, e uma vez eu me questionei porque eu já fui uma pessoa tímida. Hoje eu tenho a timidez, mas eu consigo desenvolver eu consigo me desenvolver nas minhas áreas importantes, e isso foi uma coisa que eu desenvolvi, esse questionamento da mentalidade das outras pessoas. E a mentalidade de quem gosta de aparecer é que é uma oportunidade. A pessoa não pensa que ela vai ser desaprovada, que vão rir dela, mas ela bota na cabeça dela como objetivo maior que eu quero essa oportunidade, eu quero aparecer porque a partir dessa aparição eu vou ganhar muitas coisas. Eu vou falar com essa pessoa porque pode ser que seja a última oportunidade que eu tenho. Eu quero que ela me conheça, eu quero mostrar o meu melhor para essa pessoa. Ela não fica pensando que eu vou me rejeitar, ela vai me falar isso, vai falar aquilo. Não, a pessoa vai intencionalmente, eu vou pegar o contato dessa pessoa, não importa como eu preciso desse contato. Ela não vai pensando, essa pessoa vai me rejeitar, essa pessoa não vai falar nada, essa pessoa vai falar isso. Esses pensamentos não passam na cabeça dessa pessoa. E aí é uma questão de foco. O meu foco não está na rejeição, o meu foco está em passar uma mensagem, o meu foco está em falar com essa pessoa, o meu foco está em não perder essa oportunidade, o meu foco está nas oportunidades que eu vou ganhar depois disso. E aí a gente vai com o medo e conversando com ele, dizendo que assim, eu entendo que tu existe, mas eu preciso disso porque é para mim é oportunidade, é uma oportunidade para viver coisas maiores. Dentro da nossa família, vamos começar a falar de família, é óbvio que existiu coisas importantes, histórias, traumas, é óbvio que isso tem
faz parte da nossa história, a gente ter desenvolvido tudo isso. Óbvio que tem coisas da nossa infância, a gente precisa falar disso e a gente vai entrar em infância agora. Provavelmente um dos teus pais ou dos teus criador, alguém de quem te criou, foi muito crítico contigo. Ele era muito crítico consigo, os diálogos eram de criticar coisas, de criticar a si mesmo, de criticar os outros, de criticar você também. Essas pessoas podem ter te xingado muito, eles podem ter xingado outras pessoas, pode ser um ambiente muito hostil. A sensação do esquema de defectividade e vergonha, ela é uma sensação de não ter sido amado, não ter sido valorizado afetivamente como criança, não ter se sentido importante. E a gente pode lidar com esse tipo de sentimento de formas diferentes. Pode ser que a pessoa aceite isso na vida adulta dela, ela se ache muito sem valor, ela acha que as pessoas não vão ganhar nada conhecendo ela e até vão rejeitar ela. E pode ser que a pessoa hipercompense. O que é hipercompensar? O nome já meio que traz um pouco do que é. Eu hipercompenso, me acho defeituoso, eu acho que vão me descobrir, eu acho que algum momento a casa vai cair e eu hipercompenso para isso nunca acontecer. Então eu me torno uma pessoa super bem sucedida, eu me torno uma pessoa com grandes prêmios, uma grande um grande castelo para que ninguém chegue perto e descubra que eu não acho nada disso e que eu me acho, na verdade, defeituoso. E eu fui tão recriminada em outros ambientes que hoje eu posso usufruir dos meus êxitos para recriminar outras pessoas, para nunca ser criticado, para eu tenho essa minha postura aqui que eu consegui e agora ninguém pode me atingir. E a gente gasta uma energia muito grande para fazer isso. Então, vamos pensar que às vezes não aparece de forma tão latente, tão na cara, não aparece assim de forma tão latente. Às vezes pode estar encoberto atrás de uma necessidade muito grande de adquirir coisas, de adquirir prêmios, de ser bem-sucedido na vida, e internamente a pessoa carrega uma sensação de que vão descobrir que ela é uma farsa, de que tudo vai desmoronar, de que estão olhando para ela de uma forma estranha, de que essa pessoa sabe que na verdade ela não é isso, coisas nesse sentido. E por que existe esse sentimento, essa autodepreciação? Porque pode ser que existe uma depressão ali por dentro. A depressão é uma autodepreciação muito grande interna, de não se achar capaz, de não se achar bom o suficiente. É importante a gente falar que esse sentimento de defectividade também vem de uma comparação com os irmãos. Por exemplo, um dos pais fazia essa comparação, ou a pessoa fazia essa comparação, um dos irmãos era muito bom e eu não me sentia tão bom, e eu me sentia falho, eu nunca achei que eu ia chegar ao mesmo nível do meu irmão. Essas comparações vão gerando um padrão de eu me comparar, um padrão de comportamento de eu me comparar sempre aos outros, e eu posso aceitar que eu sou menos. Então, eu estou sempre vendo o mundo da ótica que os outros são mais e eu sou menos. É como se eu tivesse esse funcionamento mental o tempo inteiro. Gente, esse é o esquema de defectividade e vergonha. A gente vai falar de dicas agora. Uma dica da terapia cognitivo-comportamental é tu perceber, óbvio que esse esquema é muito profundo e que é muito interessante tu procurar um profissional para que tu entre nessas questões, principalmente de infância, para a gente, é muito importante para pontuar essas questões, para entender como é que eu gerei esse padrão. Provavelmente tem muitas crenças juntas, que não é exatamente assim, só falando de tu absorvendo esse conhecimento que tu vai te encontrar com as tuas crenças. Um profissional te ajuda nisso, as situações que tu vive te ajudam nisso, e essa reflexão mental também faz com que tu percebas e tu te encontra com as tuas crenças. Mas tem muitas situações que te ativam essa vergonha intensa e é importante tu perceber o que tem nessa situação que me ativa essa vergonha, o que eu acho que pode me acontecer, quais são os pensamentos, o que é esse ambiente, que esse ambiente me causa, essa pessoa me causa. A gente fazer esse questionamento e perguntar quais são as evidências que comprovam de que eu realmente sou falho. Quais são as evidências que comprovam de que eu realmente tenho essa dificuldade? Quais são as evidências que comprovam de que eu realmente não tenho essa capacidade, de que vão me rejeitar por causa disso, ou de que esse meu traço não é bem quisto? Será que em todos os ambientes que não é bem quisto? Será que todas as pessoas não gostam disso? Será que não existe pessoas que acham legal? Será que não existe contextos que se acha legal isso? Vamos pensar que a pessoa que tem uma vergonha, às vezes ela tem vergonha de coisas que para ela é vergonhoso, mas para os outros não são. A pessoa tem vergonha de derramar alguma coisa no chão e ela se sente extremamente envergonhada e para a pessoa que está do lado, não, a gente limpa rapidinho, não esquenta.
E aí tu tá ali combinando, nossa, parece uma vergonha, derrubei tudo, caiu no chão. E a pessoa tá ali vivendo a vida dela, até esqueceu, nem lembra mais. Por que que para ti é tão difícil lidar com isso? Por que que tem que ser tão perfeito? Por que que não, a sensibilidade e a crítica é muito grande? E eu te questiono isso, não porque eu quero te colocar na parede, mas para que tu tenha um carinho, um afeto maior contigo mesmo, ou que talvez, se for muito intenso, tu procure um profissional para tu entrar com carinho nessas questões, para que tu procure dentro da tua história essas tuas crenças que fizeram te achar falho, porque fizeram tu não ter compaixão contigo mesmo. Eu tenho certeza que se alguém comete um ato falho na tua frente, tu tem um cuidado de falar com ele e dizer, olha isso, olha aquilo, ou tu nem fala nada, tu finge que nem aconteceu nada, mas para ti é algo extremamente difícil de lidar com aquilo. E é para a pessoa, ela não tá nem aí. Ou para a pessoa, tanto fez como tanto faz. Ou ela achou até bonitinho. Ela achou até legal. E tu tá vivendo isso com muita dor e sofrimento. A psicologia, a terapia cognitivo-comportamental, a gente sempre procura entender a realidade, entender que muitas vezes a nossa visão da realidade está deturpada, está muito contaminado pelas nossas crenças, e as nossas crenças podem ser que nem sejam tuas, sejam de outras pessoas, sejam de alguém que te passou essa crença, seja dos teus pais, do teu contexto institucional, algum lugar te passou essa crença, que não é verdade. A gente está sempre procurando trazer as evidências, porque a realidade precisa ser confrontada. As suas distorções, elas precisam ter um confronto com a realidade. Senão a gente cria monstros na nossa cabeça que não tem necessidade, tu está sofrendo por algo que não existe. E às vezes pode ser que tu esteja sofrendo por não enxergar a realidade. Tu tá te sabotando. Tá te sabotando, tu tá tendo um comportamento inadequado. Aí eu digo inadequado, não é que seja extremamente inadequado de ser feio, mas tu tá fazendo, tu tá pegando um caminho que não vai te levar ao ponto que tu quer. Por exemplo, a evitação. Eu evitar eu evito situações, eu evito lugares, eu evito pessoas, e isso cada vez mais vai gerando a ideia de que eu sou defeituoso, de que de que as pessoas são difíceis de lidar. Eu nunca me deparo com uma realidade diferente. Entende o quanto isso é importante a gente começar a ver em terapia ou a gente começar a perceber em nós mesmos nossos comportamentos? Eu evito situações, eu evito de me colocar, eu evito de aceitar propostas, eu evito de me colocar em lugares importantes porque eu tenho essa vergonha, sendo que a vida está me dando a oportunidade de viver, a vida está me dando a oportunidade de conhecer pessoas, conhecer lugares, de ser diferente, de conhecer uma personalidade nova minha, e eu estou aqui travado por causa das minhas histórias do passado. Entende o quanto é legal a gente ver isso? No próximo vídeo a gente vai falar sobre os sinais perigosos de relacionamento. Eu queria deixar muito claro que essa é a terapia de esquemas mentais do Jeffrey Young. Eu vou deixar as referências bibliográficas aqui. Os livros são fantásticos. Eles têm dois livros importantes, que é Se Tu é Psicólogo, o guia terapêutico, ele é mais denso, mas se tu é uma pessoa que não entende tanto da psicologia, que não é psicólogo, compra adquire o Reinventando Sua Vida, que ele tem uma linguagem muito boa, ele tem alguns testes ali, tu pode ver que esquemas eu tenho, e ele tem um passo a passo também do próprio livro de como tu conseguir encarar isso, se tu não quiser encarar, se tu não quiser entrar numa terapia, tu pode seguir por esse caminho. O meu nome é Julia Convurbo, eu peço que tu deixe o teu like, encaminhe esse vídeo para alguém, se tu acha que ele contribuiu para alguma coisa, tá? Deixa o teu like aqui, te inscreve no meu canal, um beijo e até o próximo vídeo.